Papa é pop. João Paulo II é super popular. Mas o que faz o Papa ser pop? É simplesmente um carisma encantador que contagia toda e cada pessoa humana que entra em contato com o Papa. O Papa é, antes de tudo, um humanista. É uma pessoa apaixonada pelo ser humano. Basta pensar a sua primeira encíclica, Redemptoris Hominis, ou seja, o Redentor do homem. Então, aí já percebe essa sensibilidade do Santo Padre para com o ser humano. A gente pode dizer que João Paulo II rejuvenesceu a igreja, porque pense, ele alterou o rosário. Eram 3 mistérios, ele colocou um 4º mistério, os luminosos. Ele foi ali um grande motivador de uma reforma também dentro do catecismo da Igreja Católica, tanto que Ratzinger já estava também à frente. Código de Direito Canônico, várias canonizações, processos parados. Ele rejuvenesceu a igreja? É uma continuidade na continuidade. Por que isso? Por exemplo, o rosário tinha 800 anos de história e permanecia o mesmo. Parece que o olhar do ser humano, do cristão, católico cristão, estava voltado apenas para 3 momentos históricos da vida de Jesus, quer dizer, paixão e morte. E agora ele fala, e a sua vida não tem sentido? Será que Jesus não foi batizado? Será que Jesus também não frequentou um casamento? Será que Jesus não foi a um matrimônio? Quer dizer, o Papa João Paulo II teve a sensibilidade de inserir no rosário a dimensão da luminosidade, que é esse momento histórico vivido por Jesus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso é maravilhoso. E, sem sombra de dúvida, o Catecismo da Igreja Católica também, que é estruturado por João Paulo II, o Código de Direito Canônico, quer dizer, nessa perspectiva, a Igreja é eternamente jovem na juventude de João Paulo II. E as canonizações? Beatificou um esportista, Pier Giorgio Frassati. Ali, né, Beretta Molla, uma santa, casada, ele foi bem ousado, né? Ele rompeu alguns paradigmas quanto a esse processo de canonização? Ele é mais do que ousado, né? Mas também é um olhar sobre a igreja. Veja, João Paulo II participou do Vaticano II. E ele participou do Vaticano II e colaborou de modo formidável com uma dimensão da igreja que chama Gaudet Spes. O que é isso? É uma abertura da igreja para o mundo. Então, um homem que sabe dialogar com a realidade diferente. É aquele que sabe valorizar todos os batizados. Por que pega um jovem para ser canonizado? Por que pega um homem ou uma esposa, alguém de uma família? Exatamente por causa dessa sensibilidade apostólica. Por que ele canonizou, ou beatificou 1.387 beatos? Por que ele canonizou 483 santos? E no nosso contexto brasileiro, Madre Paulina é o maior exemplo, né? Quer dizer, alguém que veio da Itália, viveu majoritariamente no Brasil e aqui foi canonizado, quer dizer, a primeira santa brasileira. E para quebrar paradigma, basta você pensar em Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, ele aí cortou aquilo que canonicamente se fala que são 5 anos para que se possa iniciar um processo de canonização. E João Paulo II, apenas 6 anos após a morte, ela já foi beatificada. O Twitter Xaxá Muniz, né? Era o filho. Eu quero saber, como o Papa João Paulo II conseguiu ser santo sem que o ser humano hoje é muito fraco? Uma simples palavra, acreditar na perene presença da graça de Deus na vida. Então, João Paulo II foi um homem que abriu seu coração de modo quase que incomensurável, sem ter como medir a graça de Deus. E aí já está presente uma virtude necessária para a canonização, quer dizer, crer na presença total de Deus na sua vida e uma abertura à graça de Deus. Muito bem. Júlio Floriano, Papa João Paulo II foi o pontífice que quebrou uma linha de italianos na sucessão de São Pedro? Sem dúvida, era 455 anos de história e ali ele rompe com esse perfil histórico de que só papas italianos assumia o pontificado. E mais uma, até chegar mais. A próxima, Jorge Pedro. Quais foram os milagres do Papa João Paulo II? Porque na canonização precisa também, né, constatar os milagres para que seja aí beatificado, canonizado. Quais foram? Na verdade, no dia 14 de janeiro do ano corrente, ou seja, de 2011, o Vaticano conhece como o verdadeiro milagre, ou seja, a intervenção divina na natureza humana, ou seja, no sentido histórico. Então, Deus entra na história e ele mesmo testemunha em favor daquele que vai ser beatificado, João Paulo II. Foi o caso exato da irmã francesa, que também tinha a mesma
questão de saúde de João Paulo II, o mal de Parkinson. E ela foi milagrosamente curada. É a irmã francesa chamada Marie-Pierre Simon. Então ela recebeu essa graça dessa cura de um mal semelhante ao de João Paulo II. E foi esse o milagre reconhecido pelo Vaticano. Tem outros milagres, mas são de menor importância. Bacana. E essa história de Papa João Paulo II e Jornadas Mundiais da Juventude. Teve um dia que ele estava lá na Basílica de São Pedro e falou, eu quero chamar os jovens do mundo inteiro, é bacana a gente sentar aqui, fazer um evento com vários shows. Foi assim? Como que aconteceu, né, esse evento aí que a gente já está indo para a 26ª, né, Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer esse ano em Madrid. Como que aconteceu isso? É a sensibilidade pastoral do pontífice João Paulo II. Então, em Roma, já tinha um centro de juventude chamado Internacional. E o que sucede? Esse centro já fazia encontros com jovens do mundo inteiro. O que João Paulo II faz? Aproveita essa sensibilidade de jovens do mundo inteiro reunidos, aproveitando também que a ONU tinha lançado uma Carta Universal para a Juventude, quer dizer, aquele é o Ano Internacional da Juventude. O que João Paulo II faz com a sua sensibilidade? Não poderia ser outra senão também convocar os jovens do mundo inteiro para uma jornada em Roma. E além disso, presenteia os jovens com uma carta destinada aos jovens e às jovens do mundo inteiro. Que bacana. Você viu que tem muita coisa, né, que você queria falar, Jaque? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Qual é a sua visão, mediante seus estudos em Papa João Paulo, de como ele, claro que ele incentivou, mas como hoje a igreja também aceita esses novos estilos, que é a linguagem do jovem. A gente, para falar com o jovem, tem que ter a mesma linguagem do jovem. Sermos jovens de alma, como ele mesmo dizia. Então, como você acha que ele veria hoje, como a igreja também aceita, estes novos estilos como o axé católico, como o rock católico, forró, reggae, o dance music e tantos outros? Está dentro da proposta dele? João Paulo II gravou, cantou. E para ser mais preciso, no dia 30 agora, na vigília, tem 3 momentos significativos, mas um deles, a própria voz do Papa, que será beatificado, vai entrar cantando o Santo Rosário Luminoso, ou seja, o Terço Luminoso. Quer dizer, o Papa João Paulo II sabia dialogar com o diferente, valorizar o diferente, até ele mesmo se tornou esse popstar, ou seja, utilizando todos os meios possíveis, midiáticos, para levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo a toda e cada pessoa humana em todos os confins do orbe terrestre. Que maravilha, né? Significa que a gente está também dentro dessa doutrina, dentro desse pensamento de João Paulo, isso conforta o nosso coração. E uma coisa que eu acho muito legal, Adriana, que eu fiquei sabendo, é que o Papa esteve, né, já 4 vezes, né, no Brasil, na nossa terra, e numa delas, não foi isso? Ele teve em 80, 82, 91 e 97. Isso, exatamente. E ele esteve no Rio, onde ele disse, se Deus é brasileiro, eu sou carioca. Isso é a prova de que realmente ele entra na cultura das pessoas. Inclusive o Fluminense Futebol Clube tem como padroeiro o João Paulo II. Olha só. Tá vendo? É o Papa esportista também, né? Exatamente. É um Papa a favor dos atletas, tanto admirado pelos atletas. É muito legal. Fiquei com inveja dos cariocas.